E aí, signo de Virgem, tudo bem com vocês? Libavera Tarô aqui. E hoje a gente vai estar fazendo a leitura geral para vocês aí, pro mês de outubro. Então, eu vou começar tirando a energia atual de vocês. E lembrando que essa leitura serve para signo solar, ascendente e lua, né? Então, se você tem Virgem em algum desses placements, essa leitura serve para você. Mas lembrando que por ser uma leitura coletiva, né, eu acesso a uma energia coletiva, pode ser que tenha alguns aspectos e algumas coisas que não vai ressoar contigo. Mas eu acredito que se tu tá vendo esse vídeo é porque de alguma forma chegou até ti. Então, espiritualidade, tarô. Qual que é a energia atual do signo de Virgem? Como que eles estão se sentindo? Eu quero duas cartas. Mais uma. Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente. Primeira carta, 2 de copas, 10 de copas. E saiu aqui também, no fundo do baralho, o 3 de ouros. A base de energia de vocês, gente, tá muito positiva. Eu vejo que vocês estão num momento que vocês estão percebendo que vocês construíram realmente algumas coisas que fazem sentido para vocês. Aqui eu vejo que muitos de vocês estão felizes com a parte de relacionamentos. Vocês estão se sentindo mais reconhecidos, talvez aí pelo seu parceiro, pela sua parceira, talvez pela sua família, talvez no trabalho, talvez com seus amigos. Existe uma energia aqui muito calma vindo de vocês. Uma energia de orgulho, de reconhecimento em relação a vocês próprios, né? Vejo vocês que estando mais sociáveis no mês de outubro. Mas não sociáveis num sentido de, cara, eu quero sair, eu quero conhecer novas pessoas, eu quero conhecer novos lugares. Não é nesse sentido tanto de exploração. É mais num sentido de que vocês estão bem com a vida de vocês nesse mês. E vocês querem estar com essas pessoas que fazem parte da vida de vocês para que vocês consigam comemorar de alguma certa forma, sabe? Vocês querem comemorar. É um jeito mais introspectivo de comemorar. Mais virginiano mesmo. Mas que nesse mês vai estar sendo expresso. É uma energia boa aqui, hein? Muita prosperidade, muita felicidade aqui no mês de outubro. Uma satisfação interna, um sentimento de completude. Interessante. Qual que é a missão espiritual para esse mês de outubro pro signo de Virgem? Qual a missão espiritual aqui? Nossa, caiu 3 cartas aqui. Eu vou aceitar porque elas vieram juntas. Primeira carta, 7 de paus. Segunda carta, 6 de espadas e 7 de copas. Mais uma carta, tarô. Isso é um dharma, é um karma. Como que essas energias aqui estão se relacionando com a missão de Virgem? Caiu no chão. Socorro. Caiu aqui a carta 2 de espadas. Eu vejo que vocês, pela base da energia de vocês está muito clean, tá limpa a energia de vocês. Vocês se sentem realmente com as certas, com as parcerias certas. Vocês sentem que a família de vocês também tá estável, vocês estão bem com isso. Que, né, como eu falei, a gente não entrou na parte de relacionamentos ainda, mas para muitos aqui existe um casamento estável, um namoro estável, uma relação que está se desenvolvendo bem, que vocês estão sentindo confiança, que vocês estão desenvolvendo esse senso de casal. Eu vejo que tem alguma coisa meio pisciana aqui, sabe assim?
Tem uma coisa meio pisciana na energia de vocês, porque vocês estão integrados mais com as pessoas, com as coisas de vocês. Então, tem uma energia muito positiva nesse sentido de integração, né? Mas ao mesmo tempo, eu vejo que vocês se sentem ainda meio... Vocês sentem que o método que vocês estão usando na vida de vocês para lidar com tudo, porque aqui nessa parte espiritual, lembrando que eu sempre faço a parte espiritual como a primeira parte da leitura, porque eu acredito firmemente que a espiritualidade é a base mesmo, né? Não tem nada que seja mais fundamental que a própria espiritualidade. Eu vejo que vocês ainda sentem que não encontraram o método, que vocês são metódicos, ou o sistema que mais funciona para vocês. E vocês têm, de certa forma, um medo de que essa estabilidade que vocês estão sentindo se esvá, né? Que ela... É até meio difícil colocar em palavras, gente. Mas assim, é como se, por vocês estarem satisfeitos com as relações e a forma como você é percebido e reconhecido, vocês acabam entrando numa neura de tipo, ok, mas será que eu tenho esse valor? Será que tipo os métodos que eu uso na minha vida, será que a minha espiritualidade, será que como eu me relaciono com a espiritualidade tá certo? Porque assim, gente, eu vou ser sincero, eu vejo vocês ainda um pouco com os olhos fechados em relação à espiritualidade. Eu vejo que vocês ainda não compreenderam alguma coisa sobre o que vocês acreditam. E não compreenderam alguma coisa sobre o que os seus guias, os seus mentores, né? Dependente do que você acredita, seu orixá, vocês não entenderam muito bem a mensagem deles nesse mês de outubro. Eles pedem assim, para que você continue mantendo esse auto-reconhecimento, no sentido tipo assim, de aceitar que as pessoas te reconhecem e veem que tu é uma pessoa esforçada, dedicada, que tu é uma pessoa que tá muito leve, vocês estão realmente cultivando coisas muito gostosas nas relações. Mas no lado espiritual, vocês se sentem assim como se estivesse faltando algo. Vocês sentem que às vezes vocês fazem um esforço demais na vida terrena para compensar esse lado espiritual que vocês não sabem muito bem, tipo, como se conectar mais, se sentem meio desconectados com a vida espiritual, talvez, né? Muitas pessoas aqui estão passando por um certo tipo de ilusão, tá? É mais específico aqui essa parte. Mas tem pessoas aqui passando por um certo tipo de ilusão. Uma ilusão meio materialista, né? Como eu falei, fazendo às vezes muita coisa na vida material, ou trabalhando demais, ou querendo toda hora comprar alguma coisa, tipo assim, meio que se desviando daquele sentimento tipo, eu não me sinto tão conectado com a minha espiritualidade, né? Eu não me sinto tão alinhado com o meu propósito. Então tomar cuidado aí para alguns virginianos nesse sentido. Eu ainda tô achando meio confusa a mensagem aqui da espiritualidade, porque é exatamente isso. Vocês se sentem como se estivesse faltando algo ainda. E eu vou tirar aqui uma cartinha do baralho cigano para ver qual é essa missão pro mês de outubro. Qual que é a lição aqui, tarô? O que tá faltando? O que eles precisam saber agora? A carta do caixão. Mais uma só. A carta dos passarinhos. Exatamente isso que eu havia falado anteriormente. Por vocês estarem no momento onde as relações não são um ponto focal da vida de vocês agora, é como se vocês sentissem que vocês precisassem sabotar aquilo. Talvez pela relação amorosa, pela família, pela comunidade de amigos, está tão tranquila e você está se sentindo bem e reconhecido, você sente que você não é digno daquilo. Porque você se critica e acha que você tem que fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais para ser valorizado. Então no mês de outubro vocês vão estar se deparando com
Aqui a carta do caixão com a carta dos pássaros é como se vocês estivessem encerrando uma visão. Aqui muitas pessoas no mês de outubro aqui, para Virgem, vão estar encerrando e vão estar finalizando um processo de cura de crenças. Ou algum tipo de cura emocional. Algumas pessoas aqui vão estar se libertando de um término conturbado, de um relacionamento que foi muito conturbado. Muitas pessoas aqui em outubro começando a ter uma nova visão de relacionamento. E tudo isso traz a parte espiritual. Não é porque a gente está falando de relações com outras pessoas que isso é só um mundo externo, entende? Mas aqui também tem muito disso, de vocês aprendendo a olhar para as relações de uma nova forma. É um renascimento relacional no mês de outubro aqui para vocês, tá, Virgem? Então a espiritualidade quer que vocês entendam que vocês precisam sim se conectar mais com ela, se conectar mais aí com seus guias, com essa coisa sutil. Sutil. Não é algo palpável. É uma coisa sutil. Né? É uma coisa que ela é tão natural que ela é invisível. Vocês precisam se conectar mais com isso para poder entender esse processo dessa morte relacional. De talvez você tendo uma nova visão de como você deve ser ou está sendo com a sua família, com seus amigos, com o seu parceiro. Isso, gente, que a gente não entra na parte de relacionamentos ainda, né? Mas a mensagem aqui, ela é clara nesse sentido. É como se você estivesse realmente dando início ou marcando um fim de uma forma como vocês se relacionam com as outras pessoas. Talvez vocês estão aceitando aqui que vocês merecem ser reconhecidos e amados, mesmo que se vocês não forem o funcionário favorito, mesmo se vocês forem iniciantes aí na profissão de vocês. Entendem o que eu tô falando? Porque assim, vamos olhar para o signo de Virgem, né? É um signo de terra, é um signo que vai falar muito sobre serviço. Ele vai falar muito sobre aprimoramento, refinação. Então, por ser um signo que ele tem esse drive, né? Ele vai assim, principalmente para quem tem ascendente aqui, tá? Ascendente em Virgem. Por ter esse drive, nesse sentido virginiano da coisa, você acaba correlacionando o seu valor com o que você faz de serviço. E serviço aqui, gente, não é só trabalho, mas também. Então você acaba parando de acreditar no amor incondicional. Você começa a acreditar que você precisa ser mais, ou que você precisa continuar num ritmo, para conseguir ser validado e amado. Então, nesse mês de outubro, você não está se deparando com isso. Vai ser uma parede que você não está batendo de frente e vendo que vocês estão recebendo o contrário. E vocês continuarem nessa posição de autocrítica e nessa posição de pensar que vocês precisam fazer algo para ser amados, vocês vão saber que automaticamente seria ingratidão de vocês por aquelas pessoas que estão na sua vida nesse mês, na sua vida, e porque você é tipo assim, é como se fosse uma coisa meio ética. Você não vai conseguir manter essa crença de que você só vai ser amado se você se desempenhar bem no trabalho, se você for muito bem na faculdade, se você for de tal jeito, se você se comportar de tal maneira, se você bater a meta, se você tiver mais clientes. Tipo assim, essas condições para ser validado e reconhecido vão estar caindo por terra nesse mês. E vai ser algo até que bem natural. Mas aqui a espiritualidade pede que vocês busquem ela, que vocês busquem o mundo sutil. Porque senão, gente, a mente de vocês vai ficar maluca, vocês vão estar fechando o olho para muitas coisas e, como eu falei, vão estar desvalorizando muita coisa. Vamos ver agora sobre trabalho e estudos, né? Para quem trabalha, para quem estuda. Como que tá o trabalho de Virgem? Como é que tá o trabalho e os estudos de Virgem aqui? Quero 2 cartas. Cavaleiro de paus. 2 de ouros. E a gente tem um pajem de espadas no fundo. Como eu falei, questão de trabalho aqui, gente. Muitas pessoas vão estar achando um ponto confortável no trabalho. Muitas pessoas aqui vão estar achando esse lugar de você não ser tão autocrítico,
de você ser mais estável em todos os sentidos, de você ter uma autoconfiança, um drive mais aterrado mesmo. Porque assim, gente, eu vou ser sincero com vocês, Virgem, ele é um signo muito aterrado, é um signo muito consciente da materialidade, do seu propósito e da sua capacidade. Isso é muito natural para o signo. Mas eu vejo que muitas vezes alguns virginianos se perdem na caminhada porque eles acabam entrando em várias neuras do que eles precisam, de como eles devem ser, e de que eles não estão fazendo o suficiente, que eles não conseguem ser aquilo para as pessoas. Ou seja, é aquela pessoa que é excelente no trabalho, mas se tem algum problema, ou se ela precisa pedir alguma coisa, uma ajuda, se ela precisa pedir um aumento, se ela precisa pedir uma folga, ela não consegue, porque ela se sente insegura pelas neuras que ela vai criando na cabeça dela. Só que nesse mês de outubro, as coisas vão ser diferentes. Aqui, como eu falei, a leitura ela se encaminha para um lugar. E aqui eu vejo que vocês vão estar mais confiantes nesse sentido aqui no trabalho, na faculdade. Vocês vão estar conseguindo pedir ajuda. Talvez vocês estão aí num curso, numa mentoria, vocês vão conseguir se abrir de uma nova forma. Vocês vão se mostrar mais equilibrados, vocês vão se mostrar muito mais confiantes, como se realmente não existisse nenhum empecilho, não existisse nenhum monstro, porque realmente não tem. O monstro está na nossa cabeça. Então, muita confiança, que é uma energia bem gostosa, gente. Assim, a autoestima de vocês vai aumentar nesse mês de outubro. Vai aumentar. Para quem está desempregado, é um momento que vocês, como eu falei, vocês vão estar mais confiantes de entregar um currículo, de ser chamado para uma entrevista. Eu vejo aqui realmente uma pessoa empenhada, buscando, né, uma nova oportunidade de trabalho, de estudo. Aqui muitas pessoas buscando algum tipo de vestibular, inscrição, tem alguma coisa assim. Tem uma energia de drive, de ir pra frente. Vocês estão bem com isso. Vocês estão se sentindo equilibrados para fazer essas decisões, tanto no dia a dia como decisões um pouco maiores. Mas lembrando que o equilíbrio aqui é a chave, gente. Não é sobre você ser 100% em uma área. Às vezes é sobre você ser 50% numa área e você distribuir aqueles outros 50% nas outras áreas, entendeu? Isso chama equilíbrio, isso chama discernimento. Então, como eu falei, para quem está procurando emprego, você vai ter que ir, você vai receber a confiança para ir, para ser chamado, para entregar um currículo, para mandar um currículo. E é bom que você se porte de uma forma equilibrada, como eu disse. Você vai estar sendo... O cosmos vai conspirar para que as pessoas te enxerguem como alguém equilibrado. Como alguém que tem a capacidade. Porque você tem. Esse que é o ponto. Você tem a capacidade. Só que a neura mental que você tem, que você precisa ser daquela forma. Daí você fica fazendo 1000 perguntas e 1000 questionamentos internos e externos. Você perde a autoconfiança. É óbvio. Então, assim, para quem está estudando, é um mês bom para dar uma desacelerada, tá? Para quem está estudando, é um mês bom para dar uma desacelerada, para saber criar sistemas melhores para estudar, tá? Eu vejo que é isso. Eu vejo aqui muitos virginianos aqui que estão na faculdade, na escola, fazendo algum curso ou mentoria, assim, sentindo que eles vieram de um setembro, de um agosto, assim, que eles meio que sentiram uma pressão, tipo uma pressa, eles sentiram que eles tiveram que ser muito mais rápidos do que eles gostariam. E outubro vai trazer essa oportunidade de vocês desacelerarem, se sentirem um pouco mais no flow com as coisas, sabe? Legal, né? Tá boa a energia dessa leitura aqui. Um mês bem próspero. Vamos ver agora sobre as relações, né? Que a gente já tá dando uma olhadinha aqui meio por cima. Tem um pouco a ver com as relações. Como que tá o relacionamento? Como que... Pros virginianos casados e namorando, como é que tá a energia? 2 cartas. Como que tá aqui pros solteiros?
Nossa, pro solteiro saiu 3 cartas, eu vou aceitar. Ó, primeiro pra quem tá casado. O Eremita. Cavaleiro de Ouros. No casamento, no namoro, eu vejo que vocês, agora em outubro, vão estar se sentindo um pouco solitários. E eu não vejo que é uma solidão ruim, sabe? Eu vejo que é um período que vocês vão sentir que vocês têm a vida de vocês e que o parceiro de vocês também tem a vida deles, né? Eles também têm a vida deles. O seu parceiro, a sua parceira, o seu marido, a sua esposa. Eles têm a vida deles e vocês têm a vida de vocês. E vai ser um momento que vai ficar claro isso. Vai existir uma certa separação. Mas, gente, isso é muito bom. Porque isso significa o quê? Que cada um vai estar amadurecendo no seu processo e vai começar a enxergar novas oportunidades de crescer na relação. Ou seja, aqui tem muitos casais aqui que vão estar fazendo novos encontros, viajando para algum lugar novo, uma cidade vizinha. Porque assim, vocês não vão estar grudados, vocês vão estar cada um na sua vida, mas juntos. E assim, quando você tá numa distância saudável da outra pessoa, e virginiano entende muito bem disso, tá? Vocês são bons em entender isso. Que precisa de uma distância saudável, para que haja saudade, para que vocês consigam, cada um do seu lado, ver oportunidades de querer ficar com o outro. Então isso vai ser uma lição aqui para quem tá namorando, para quem tá casado. Para que valorize a individualidade de cada um, mas que não veja como, ai meu Deus, eu tô me sentindo sozinho dentro da minha relação, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não me sinto amada, ai meu Deus, parece que eu tô sozinho, sendo que eu sou casado. Não, calma porra. Não é isso. Aqui não tem nada aqui nesse sentido da pessoa não te amar, da pessoa tá querendo ir pra longe. Talvez o que pode acontecer aqui para alguns casais é que, principalmente para os homens, tá? Pro seu namorado, pro seu marido, principalmente para os homens aqui, essa informação. Pode ser que eles queiram estar mais sozinhos, talvez eles estejam mais ambiciosos, talvez mais conectados com a espiritualidade deles, e eles pareçam realmente um pouco distantes. Parece que eles estão meio focados no deles. E tudo bem, gente, é momento de respeitar isso e, novamente, eles vão pensar numa oportunidade de te impressionar, de te chamar para um encontro, para vocês trazerem uma renovação mesmo, agora com muito mais significado no mês de outubro. Então, respeitar o espaço do outro. Acho que aqui essa é a mensagem para quem está se relacionando. Agora, para quem está solteiro, né? Não sei se eu mostrei antes, acho que não. Roda da Fortuna, 10 de espadas e o pendurado. Para quem está solteiro, gente, existe um certo tipo de reviravolta aqui. Existe muitos virginianos solteiros aqui que estão cansados de sofrer por amor. Eu vejo virginianos meio revoltados aqui, tipo assim, cara, eu tentei me relacionar com aquela pessoa, eu saí de uma relação e sei lá, parece que relacionamento não é pra mim. Eu não vou mais tentar. Eu não quero mais me relacionar. Sabe assim, meio que uma rebeldia contra o amor. E é normal, todo mundo passa por isso em algum momento. Principalmente se tu passou por um fim de uma relação que foi conturbada. Ou uma relação que tu achou que ia dar muito bom e deu tudo errado, né? É normal pensar isso. Eu quero que vocês também acolham isso, né? Porque eu vejo que ao mesmo tempo que vocês pensam isso, vocês se sentem meio... Tipo assim, ok, eu não quero mais me relacionar. Mas daí, tipo, no fundo tá tipo, não, eu quero me relacionar, eu quero ser amado, eu quero ser reconhecido. Entende? E é engraçado isso. E vocês têm que, tipo, entender que assim, as coisas elas acontecem, né? A Roda da Fortuna ela fala isso. Ela fala que as coisas são cíclicas. Que elas, uma hora você tá em cima, uma hora você tá embaixo. Uma hora você é amado, uma hora você é rejeitado. Uma hora você vai casar, uma hora você vai ser solteiro. É assim que as coisas andam. É assim que a Roda da Fortuna roda. Ela é uma roda, ela gira. Né? Então você vai estar tendo essa consciência sobre isso, sobre esse negócio de você querer nunca mais se relacionar porque você está solteiro, porque a relação que você teve foi ruim, porque você foi traído, né? Tem uma coisa assim, meio relacionada com traição para alguns aqui.
algumas pessoas, alguns virginianos traídos aqui. E lembrando que traição não é só a outra pessoa ir lá e ficar com outra e transar com outra. Não é só sobre isso. Traição muitas vezes é vocês terem um acordo e aquela pessoa ter cagado pro acordo de vocês e ter feito uma outra coisa. Isso também é uma traição, é um tipo de traição. Muitos solteiros aqui se sentindo traídos, sentindo que foram deixados para trás. Então, vocês vão estar tendo uma consciência melhor sobre isso, mudando a visão de vocês. Vocês não estão saindo desse lugar de extremismo mental, de tipo, eu não quero mais me relacionar, relacionamento não é pra mim, eu tenho que viver sozinho, eu tenho que ser um ermitão. Porque virginiano tem isso, gente, é natural do signo de vocês. De vocês terem uma natureza mais eremita, né? Então, os solteiros aqui vão estar mudando a cabeça. Eu não vejo que é um momento que vocês vão encontrar algum parceiro em outubro. Eu vejo que é um momento mais interno de vocês. É um momento de vocês precisarem reformar os conceitos de vocês para depois vocês pensarem em se relacionar. Então, é um processo assim, normal. Eu vejo que é tipo um processo de luto, sabe? Que os solteiros estão passando aqui. E é engraçado, é uma coisa normal e que você precisa trazer naturalidade para as coisas, né? Porque às vezes a gente passa por períodos na nossa vida que a gente acaba se desumanizando, né? Parece que, tipo, a gente deixa o que a gente sente, as nossas emoções de lado, por causa do que a gente passou. E, na verdade, a gente deveria acolher isso e trazer uma nova perspectiva para isso, sem se martirizar e sem se julgar, né? Eu vou tirar um conselho geral aqui, mas antes eu só vou botar o carregador aqui, porque eu tô com medo de acabar a bateria no meio da leitura. Só pegar aqui. Então, como eu tava falando, a gente tem que se humanizar mais, né? O virgem, ele tem essa coisa, que às vezes ele esquece que ele é humano. Ele acha que ele é uma máquina de fazer, de pensar. Na verdade, não, pô. Você tem que se humanizar mais. Qual o conselho geral agora pra virgem? Tem mais alguma coisa, Tarô? Ó, caiu no chão essa aqui também. Nossa, várias cartas caindo no chão hoje, hein? As de espadas. Gente. Basicamente, o resumo da leitura de vocês tem muito a ver sobre o que vocês pensam sobre vocês mesmos. Tem a ver com... Esse mês de outubro vai ser sobre vocês reconstruir algumas visões que vocês têm. Alguns conceitos, né? Como eu falei, para os solteiros, reconstruir essa visão de relacionamento que você passou. Na questão da espiritualidade, de você continuar uma busca, ter mais uma resiliência mental, de entender, em vez de tu tentar fazer uma meditação para conseguir uma resposta, e você vai lá e faz e não consegue, daí você fala assim, foda-se também, acho que eu não sou espiritual, eu acho que minha espiritualidade tá meio cagando pra mim, tipo, sabe assim? Não, você precisa ter uma resiliência mental nesse mês, você tem que ter um drive de busca. Então é isso que o As de Espadas fala aqui pra toda essa leitura. E essa resiliência de também persistir, porque eu vejo que as relações de vocês estão boas. Vocês não estão tendo pessoas horríveis em volta de vocês. João, mas eu tô. Ok. Então você tem que analisar por que você tá deixando aquela pessoa na sua vida. Isso não precisa de tarô, entendeu? Não é sobre o tarô agora. Você tem que pensar por você mesmo. Você tem que entender que você só permite o que você acha que merece. Então, o que eu tava falando antes, né, de persistir também mentalmente, é que eu vejo que não tem pessoas horríveis à sua volta. E que você tem que aceitar isso, que você é amado, que você é reconhecido e que você não precisa ser uma pessoa fodona pra ser amada, entendeu? Que você pode ser simples também. É a sua natureza ser simples. Mas por conta do autocriticismo, do julgamento, do alto nível, da régua, né? Porque virginiano também é muito... Vocês têm uma régua muito alta, gente. Vocês têm uma régua muito alta. E tudo bem, é natural, mas isso também tem o outro lado negativo, né? Então reconstruir essas visões. Como eu falei, para quem está procurando emprego, o conselho do As de Espadas aqui é você se portar de uma forma equilibrada, você mostrar que você está disposto a aprender, que você está ali querendo aquilo, mostrar vontade, mostrar o willpower, né? Mostrar o seu poder, mostrar a sua vontade, que você está ali engajado. E o mesmo para quem está trabalhando, mostrar que você
Se você quer uma folga, vai lá e pede. Mostra que você tá íntegro com aquilo, com a sua vontade. É muito sobre você se sentir íntegro com você mesmo e não deixar a crítica te levar para um outro caminho. Então, basicamente essa é a leitura pro mês de outubro, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo mês.